Olá, sou Thiago Benevides, estou aqui no Grupo Bandeirantes, no bairro do Morumbi, no programa Faustão na Band. Daqui a pouco, não perca, pessoal, eu e Anderson Miranda estaremos no programa Faustão na Band, em breve também estarei na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos bater um papo com um profissional muito top e amigo de longa data. Ricardo Castro Cajazeiras. Muito prazer aqui em ter você. Prazer é meu, grande prazer. Ricardo, conta aí para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua carreira profissional e em que momento que você decidiu na parte da graduação também e dos desdobramentos que você consegue fazer até hoje. Ah, sim, legal. Bom, foram muitos, né? Sim. Como a maioria dos brasileiros, né? A gente tem que quebrar uma pedra por dia, aí, matar um leão toda semana. E às vezes a gente muda um pouquinho as nossas rotinas profissionais, né? Acho que isso faz bem, é saudável. E dá mais emoção. Sim, se não tiver emoção, se não tiver o frio na barriga, a gente nem entra, né? Eu até na época da Telesp eu brincava com a improvisação. E a emoção? E a emoção, né? Tipo, tô concorrendo uma vaga, mas não teria uma emoção. Não, mas legal. Brincadeiras à parte, tudo é muito saudável, né? Bom, meu nome é Ricardo de Castro Cajazeiras, eu sou aqui de São Paulo, vivi muitos anos em Guarulhos, hoje moro na região da Granja Viana, já moro muito tempo também na zona oeste de São Paulo, Osasco. A minha graduação, eu sou formado na área de Direito, né? Inicialmente comecei como advogado, mas a minha trajetória profissional sempre foi muito mista na questão de... Eu sempre fui analista estratégico de empresas, de médias e grandes empresas multinacionais na área de negócios. Então, quando nem se falava em inteligência artificial, business intelligence, eu já trabalhava com isso eu denunciei em 1994, 95, trabalhando com algumas plataformas de Lotus 123, BB e outras que eu nem me lembro mais do nome. Então eu era aquele cara estrategista, cálculos, estatísticas, porque o mundo dos negócios dessas empresas, principalmente no ramo alimentício, nas indústrias, você precisa ter exatamente esse dinamismo e informações estratégicas. E aí, nesse momento que eu estava profissional, eu fiz direito, me formei, só que eu nunca consegui ir diretamente para a área jurídica, eu sempre trabalhei para empresas, só que com o meu aprendizado jurídico, me ajudou muito na questão de estruturar, desenhar, sempre fui assessor de diretoria, estruturar negócio. Então a minha experiência basicamente acabou indo para o mundo dos negócios, uma parte comercial, mas sempre em paralelo, sempre resolvendo questões jurídicas também. Aí sempre legal, isso foi uma coisa muito importante, porque assim, quando você lê um texto, ou carta da diretoria, ou até o plano de negócio, você olha também do ponto de vista legal, se aquilo pode, o que precisa ser alterado, o impacto, né? O impacto que aquilo pode dar, sem dúvida. Sim, até sempre sugeri para muitas pessoas, eu falei, olha, acredito que todo cidadão deveria ter o básico de legislação, o básico de direito, porque você acaba tendo uma visão um pouco maior, porque tudo que existe ao nosso redor está ligado à legislação. Código de Defesa do Consumidor, nós existimos no Contact Center, na parte executiva, por quê? Porque existem regulamentações que gerenciam o relacionamento com o consumidor. Eu sempre me especializei nisso. Sempre atuei muito, estudei muito com relação às legislações do consumidor e do mercado em si, e isso, logicamente, sempre me trouxe facilidades para trabalhar de forma estratégica. Por isso, eu trabalhei em grandes empresas de tecnologia, depois de um certo momento da minha carreira, e eu acabei, assim, desde aquela época, eu sempre me senti um peixinho fora d'água, né? Aquele negócio, porque eu sempre fui meio híbrido, né? A parte de tecnologia, fiz alguns cursos, né? De desenvolvimento de software, estruturas de tecnologia. Então, assim, o meu mundo sempre foi muito de tecnologia. Sou autodidata em algumas linguagens, aprendo facilmente tecnologia. E também fui especializando em direito. Então, assim, poxa, as pessoas perguntavam, cara, mas o que você faz realmente? Eu falei, eu construo negócios.
Eu ajudo as empresas a construir, consolidar e rentabilizar o seu negócio. E principalmente atuar na parte preventiva. Aí você precisa conhecer bastante de legislação. Então, por isso que eu passei, e nós nos conhecemos em algumas dessas empresas. Inclusive, eu achava que você era engenheiro. A maioria do pessoal acha. Assim, você fundamentava bem tudo aquilo que você falava. Então, foi num congresso que a gente se conheceu. Sim, né? sim. Então, eu achei realmente que você era engenheiro. Tanto assim, tão fundamentada que você fazia as explicações. Sim, então, foi sempre uma questão de conhecimento, do que eu gostava realmente de abordar no mercado e trazer soluções. Eu vi que você, numa outra entrevista, comentou com um grande executivo aí, a questão das vendas consultivas, o atendimento consultivo, né, para as empresas de pequeno, médio ou grande porte. E isso é o básico, né? Então, assim, quando você procura, hoje já está na moda, né? Todo mundo quer ser multidisciplinar. Hoje o profissional do futuro... Aquele especialista está mudando, né? Na verdade, eu acho que depende da sua atuação. Em algumas fases da empresa, em algumas operações, é necessário nós termos especialistas porque ele está focado naquilo. Sim. Por exemplo, especialista em segurança da informação. Tudo bem, mas segurança da informação no quê? Em software, hardware ou no cloud. Então, assim, nós precisamos de um especialista para ele ir a fundo. Só que para gerenciar tudo isso, você precisa de um executivo que seja multidisciplinar. Porque você vai ter que lidar com fornecedores, com gestão de risco, com o cliente, com as expectativas do mercado, com normas setoriais, seja da ANS, Anatel, Bacen, infinitas que sempre estão ligadas aos nossos clientes. Então, esse conceito de multidisciplinaridade é uma coisa que eu já trabalho há vários anos. E hoje, com o mercado com que eu atuo, é a bola da vez, porque todo mundo quer ser multidisciplinar, só que ninguém vai conseguir ser multidisciplinar do dia para a noite. É verdade. É um conhecimento que você precisa galgar com muito tempo, experiência, estudos. É por isso que hoje eu tenho uma empresa de tecnologia, de software, de CRM, que surgiu da necessidade de automatizar muita coisa da minha consultoria. Então, uma consultoria especializada em inovação, tecnologia, legislação e gestão. Então, a gente criou uma empresa, com sócios específicos da área de desenvolvimento, tem essa consultoria, tem o meu escritório específico de direito digital. Então, assim, eu trabalho com direito digital também, pela minha formação. Então, assim, o direito digital hoje é muito mais amplo do que muita gente conhece. Direito eletrônico, né, como o pessoal falava. Então, na verdade, essa questão de direito digital ajuda muitas empresas. Então, assim, por isso que eu falei para você, né? Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas para nós não perdermos o foco, realmente uma coisa deve estar sempre conectada com a outra. Então, eu acho que quebra-cabeça, né? Exatamente. Não adianta ficar, eu tenho uma... Nada contra quem faz, mas para mim não dá. Eu tenho uma pastelaria, tenho um estacionamento, tenho um escritório de advocacia e tenho participação num dentista. Aconteceu isso com uma pessoa que estava dando mentoria para um projeto específico. Aí eu falei, caramba, como é que você consegue? A sua mulher é dentista, você tem uma participação que você investiu um dinheiro. Aí você tem uma pastelaria, tem um estacionamento. E, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, você não consegue reaproveitar no impulsionamento de negócio. Então, assim... E nem de fazer sinergia, muitas vezes. Tem muita gente que dá conta e é muito bem sucedido. Sim. Mas eu acho que para nós, por exemplo, profissionais que trabalham para uma empresa, pessoas que querem ser empreendedores, né, querem se tornar empresários, eu falo que empreendedor, você começa empreendedor. Quando você começa a ter funcionários, escalar e ter um faturamento considerável, você deixa de ser empreendedor, você vira empresário. Porque o empresário já tem que pagar aquela bala de impostos, tem as responsabilidades trabalhistas, fiscais. Então, isso eu aprendi com muitos mentores aí que eu fiz ao longo da minha carreira. Então, foi bem nesse eixo. Então, eu me considero um profissional multidisciplinar, sou presidente também de uma associação nacional de advogados de direito digital. Hoje nós somos 2.000 no nível Brasil. E assim, as soluções, a gente cria a solução para ajudar as empresas, né? E agora com essa LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então o nosso trabalho está muito mais intenso
nesses segmentos dos e-commerce, dos contact centers, para atendimento de regulamentações do Bacen. Então, assim, a LGPD cabe para todos, né? Então, hoje o nosso foco está sendo privacidade, proteção de dados, automação, gestão 4.0, inovação, tecnologia, legislação e gestão. Ô, Ricardo, como é que surgiu a ideia da associação? Você foi vendo algumas deficiências que existem aí, ou falta de informações ali, porque todo mundo que mexe no mundo digital acaba deixando uma pegada digital. Sim, sim. Então é muito importante que tenha uma associação. A nossa é a única associação nacional. Foi criada faz pouco tempo? Faz 2 anos e ela foi... Na pandemia ou antes? Na verdade, assim, nós começamos o processo de engajamento com o pessoal em março. Foi bem na pandemia e até ajudou porque eu não tinha muito o que fazer, porque todo mundo presente em casa, os clientes pararam algumas operações, eu fiquei com uma folga na agenda, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu comecei a participar de algumas comissões da OAB, de algumas associações de classe, algumas tentando entender um pouquinho o mercado nessa mudança. E você me conhece, eu sou inconformado por natureza. Eu fui algumas vezes maltratado, não tive muita atenção, e eu vi que muitas pessoas não tinham o conceito de colaboração, que uma associação se propõe a colaborar com a sociedade, com os profissionais, acolhimento, e principalmente manter uma simplicidade profissional, porque ninguém é mais do que ninguém. Então, assim, eu não sou melhor do que ninguém, desde o estagiário que está se formando agora, seja qual a profissão dele, eu tenho vários anos, mas tudo bem, eu estou aprendendo com muitos estagiários aí, coisa que a gente tem que estar sempre tendo a flexibilidade cognitiva. Então, a associação, eu tive uma ideia, comecei a arquitetar, desenhei, criei lá, eu sempre fui muito de gestão, criei o business plan, criei um planejamento estratégico, defini tarefas, fiz como se eu estivesse montando uma empresa. Criei a marca, os discursos, e aí comecei a bater num aqui, no outro ali, num advogado famoso, num não tão famoso. Tomei muita porrada, fui até recriminado. Pô, mas quem é você aqui? Quem sou eu? Eu sou um profissional do mercado. O que você conhece, eu conheço muito mais. Então, assim, por esse inconformismo, eu comecei e é legal, quando você tem uma abordagem dessa, você vem com uma bagagem, com um comprometimento e vender a ideia para o pessoal. E as coisas foram acontecendo, as pessoas começaram a pesquisar sobre mim, e falaram, poxa, cada um parece um cara sério, não tem nenhum problema, investigar a minha vida também, muita gente investiga, né? E aí viu que não tinha nada, comecei a ter 2, 3, 5, comecei a fazer palestras online, né, nas plataformas. Então, quando você é um cara multidisciplinar, criar um ambiente específico, uma palestra online, é tranquilo. Todo mundo apanhando para querer fazer uma reunião online, 3 meses, eu fazia 2, 3 por semana. E comecei a engajar. Então a gente pulou de membros convidados, né, que nós montávamos uma lista, criei uma diretoria, eu montei o estatuto junto com o pessoal. Aí tinha 5, 10, 20, depois foi para 50, 100, 150. Eu falei, opa, está crescendo muito. E Brasil, né? Nível Brasil. Aí, assim, isso em algumas semanas. Aí fui lá na OAB, comuniquei, olha, estou tentando montar uma associação, tem alguma restrição? Não, desde que seja muito transparente e tal. E você não pode receber nada se não tiver o estatuto pronto ainda e tal. Então, nunca, pelo contrário, sempre paguei do meu bolso, mas eram coisas bem R$50, R$70 por mês, porque eu tinha muita coisa já meio que pronta, tecnologicamente. E aí, de repente, quando eu vi, já estava com 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas cadastradas, e a gente foi estruturando. Montamos o nosso estatuto, reconhecido, os maiores profissionais da área de tecnologia, direito, gestão, empresários já passaram em alguns dos nossos eventos. Então, assim, isso ajuda um aprendizado. Então, assim, eu não tive tempo nem de fazer um MBA ou estudar, porque eu me dedico tanto, e eu já falo para todo mundo, cara, a associação já está sendo um MBA. Sem dúvida. Porque nós trazemos grandes profissionais de diversas áreas de tecnologia de informação, inteligência artificial, com aulas magnas extremamente ricas, que se você for pagar uma aula dessa, você não paga menos de R$300 a aula. E aqui você tem de graça na associação. Então isso ajuda no aprendizado, me ajudou muito a ter um discurso, uma conversa muito próxima com grandes profissionais, me ajudou na minha visão
visibilidade como profissional, assim como ajudou vários outros membros que estão sempre ativos. Então, assim, é uma colaboração. A gente está ali sempre para aprender, ajuda no mundo dos negócios, né? Isso não só a mim, mas a todo mundo que é associado. Lógico que a gente quer compartilhar, né? Precisa. E muito legal porque, assim, você plantou em terra fértil. Sim. Né? E foi cuidando, né? E aí a planta cresce. Sim. Não, e é legal você ver que as pessoas elas ficam contentes, você começa a empoderar as pessoas, tanto homens, mulheres, profissionais novos ou mais antigos. E também o nosso foco, de uns meses para cá, foi dar mais atenção para o profissional que é mais tradicional. Ou seja, não gosto nem de falar em analógico, porque hoje em dia ninguém é analógico, né? Analógico ninguém mais é. Hoje em dia todo mundo já tem um iPhone, então assim, você já tem um passinho para o digital. Mas aquele profissional que é mais tradicional está se adaptando, então temos várias frentes de trazer também esse público para que eles vivenciem a imersão da tecnologia. Porque o que é óbvio para mim, para você, para muitos profissionais não é óbvio. É verdade. Então quando a gente fala em telefonia IP, algoritmos discriminatórios, a gente não sabe nem o que é um algoritmo. É verdade. O algoritmo é um código, é uma historinha que tem uma linguagem específica. Mas não adianta você querer discutir se você não tem um mínimo de imersão. Então, acho que o nosso papel, o meu papel como presidente e membro fundador dessa associação, é realmente fomentar a colaboração, abraçar essas pessoas tradicionais, puxar quem já é digital também para colaborar. Então, assim, e dar visibilidade para todo mundo. Então, assim, os eventos toda semana tem, essa semana teve, se não me engano vai ter também. E assim, todo mundo que aparecer, falar, logicamente que a gente tem já uma rotina pré-estabelecida de avaliação dos temas, das pessoas. Então está sendo bem divertido. Maravilha. Ricardo, nós estamos aí nos Santinais, espero que você volte outras vezes. Opa, estamos aí. Eu queria que você falasse para os internautas, aqueles que estão interessados em se associarem, né, na associação, como que eles fazem. Legal. Então, assim, inicialmente nós temos associados como advogados e advogadas, mas também temos profissionais de outras áreas, que são correlatas aí ao direito digital. Então, são profissionais da área de tecnologia, gestão de qualidade, processos, temos empreendedores também que querem conhecer um pouco dessas inovações, e basta você solicitar a sua adesão, né, na nossa associação a partir do nosso site, que é anadd.org. ANAD, então é anadd.org, tem a parte de contato, tem uma parte só de inscrições, então pode fazer a sua solicitação, que você vai ser bem recebido, a gente avalia, aprovamos conforme as análises dos profissionais, né? E principalmente participar, isso daí já é um grande passo, a gente não tem se é advogado ou não é, logicamente que os advogados, eles têm são membros efetivos, têm uma responsabilidade diferente, porque é uma associação de advogados, né? Então, eles votam, podem ser votados, e os outros membros são membros convidados ou membros colaborativos, e aí eles podem participar. E são muito bem-vindos, todos vocês. Ok. Ricardo, contato seu, quer deixar? Sim, se quiserem, podem acessar também o meu site, que é Castro Cajazeira, CAJAZERA, castrocajazeira.com.br. Esse é meu site, lá tem tudo falando sobre minha trajetória profissional, sobre os meus contatos. O meu e-mail é ricardo@castrocajazeira.com.br e meu telefone é DDD 11 94 760 4807. Então entre em contato, seja qual for a sua necessidade, busca, pode falar com a gente. Se não for conosco, nós vamos te direcionar para alguém muito interessante, uma instituição, mas o nosso intuito é realmente ajudar todo profissional e qualquer empresa que precise aí se ajustar à transformação digital. Perfeito. Ricardo, muito bom vê-lo e sempre bom, cada vez você me surpreende mais. Opa, você também, né? Sempre muito atuante, com saúde, graças a Deus, né? É isso aí. Fico contente. E venha outras vezes. Opa, sempre que me chamar, estamos aí. Tá bom. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Ricardo de Castro Cajazeiras, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.